Shalom, paz para todos. Vamos começar agora a segunda parte do assunto que foi desenvolvido num dos vídeos anteriores aí, no último vídeo que eu postei, que é sobre aliança, tá? Então eu parei aqui citando Ernest Kurt, que conduziu o estudo completo aí dos contextos, dos vários usos da palavra berit no Antigo Testamento. Então ele vai fazer tipo um trabalho exegético da palavra berit, ok? Então ele vai chegar à seguinte conclusão básica sobre essa palavra, que tinha necessariamente o sentido de obrigação. Então a aliança, ela tem essa conotação de obrigação, tá? Os estudiosos ainda debatem o significado do termo, né, berit. Entre os estudos mais recentes aí, que eles vão utilizar a etimologia só da palavra, não a parte semântica, tá? A semântica é quando essa palavra vai assumindo vários significados aí ao longo da história. Então, a etimologia vai dizer mais sobre as questões de significado sem o sentido histórico necessariamente, tá? Então, o termo berit vai ter teorias, né, ideias sobre o que é o berit, o que é a aliança. Então, ela vem, né, da palavra acadiana beritu, que significa apertar, atar ou aguilhoar. Tá? Esse é o primeiro significado que o Ernest Kurt vai dar a essa palavra. O segundo, conjectura aqui da palavra acadiana, ela vem da palavra acadiana birit, que significa entre. E o terceiro sentido de origem aí da palavra berit, vem da raiz hebraica, né? Bará, não é o bará do criar, é o bará de comer, ok? Significa comer. E um quarto sentido aí vem de outra raiz hebraica, né? Que tem a mesma pronúncia. O hebraico tem muitas palavras que têm pronúncias iguais. Que tem um sentido, bará vai ter o sentido de ver, esquadrinhar, selecionar. Tá? Se você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 28, do 15 ao 18, você vai compreender esse sentido de selecionar. Olha então o que diz aí em Isaías 28, do 15 ao 18. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, como o além fizemos o acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, debaixo da falsidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então aqui, a palavra que vai aparecer aqui, o acordo, né, também tem o sentido que a palavra tem nesse texto em vários momentos, vai ter o sentido aí de esquadrinhar, ver, selecionar. O James Barr alegou que nenhuma dessas teorias é completamente satisfatória, porque os estudiosos vão longe demais quando estuda a etimologia das palavras. O Barr centrou seu estudo não na etimologia, mas nos usos peculiares da palavra berit, aí no contexto do Antigo Testamento. Então ele vai descobrir desse estudo um grupo em comum de 4 aspectos do comportamento gramatical da palavra berit, né? Qual é o comportamento gramatical dessa palavra? Primeiro, ele vai citar
que é uma palavra que tem gramaticalmente uma obscuridade. Segundo, essa palavra tem que ser levada em consideração a sua idiomaticidade. Terceira, sua não pluralização. Quarta, a forma peculiar de seu campo semântico. Então, se torna o estudo fica interessante a partir do momento que ele não fica preso só à etimologia. Ele começa a fazer também um estudo semântico aí do termo berite. Então, os dados da aliança com o Antigo Testamento são tantos e tão variados, e a literatura aí de acadêmica, de estudiosos e tudo mais, tão vultuosa que será preciso mais tempo para resolver essas questões. Então vamos agora fixar nossa mente aqui, nossa atenção, nossa explanação no conceito de aliança no Antigo Testamento. Tá? A aliança, na primeira passagem bíblica que tem o termo aliança é Gênesis 6,18, quando Deus fez uma aliança com Noé. Se caso ele construísse a arca, não existiria mais uma destruição em massa de seres humanos e animais, como ocorreu nos dias de Noé, com relação ao dilúvio. O acordo estava entre essas duas partes. Deus, que é o mais forte, chama esse ser que é inferior e propõe um acordo, propõe uma aliança. E qual é essa aliança? Deus falou para ele: faça a arca, porque vai cair água, vai chover e você vai fazer a arca para poder se salvar da chuva. Então, nesse aspecto aí, aparece pela primeira vez a palavra aliança. E tem uma dualidade, não antagônica do termo berite, mas tem essa dualidade no entendimento, né? Principalmente da minha parte, que existe aí um aspecto desse acordo, um aspecto redentivo, de redenção, de salvação, tá? Ele fez o acordo com Noé e o Noé foi lá e fez a arca e foi salvo das águas do dilúvio. O Derit e o Gungel distinguiram as duas alianças, vendo nessa aliança antediluviana uma promessa de segurança a Noé durante o dilúvio. Né? Caso ele fizesse, ele não seria morto. O John Murray insistiu que essa primeira referência à aliança no Antigo Testamento foi antes do dilúvio, é anterior ao dilúvio. Essa palavra aliança aparece antes mesmo das águas que caíram do céu. Então ele vê a aliança como uma aliança de graça, tá? Baseado o quê? Na soberania de Deus. Deus é o ser soberano. Deus é o dono de tudo, de todos do universo. E ele faz uma aliança com os homens, com o homem. Então, Deus é soberano, né? Faz as coisas do jeito que ele deseja que seja, né? O Driver, né, entendeu como uma promessa de aliança feita, né? Aliança já pronta, acabada. Continua ele dizendo que a aliança de Deus com Noé inclui também os seus descendentes e todas as criaturas vivas com ele, quer dizer, Noé, os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa, né? Então, a família toda de Noé foi salva da arca, do dilúvio. Tá? Então, a aliança de Deus com Noé foi sua aliança com a humanidade e com todas as criaturas da terra. Então, com todas as criaturas da terra, tá? Gênesis capítulo 9, no 9 ao 10, vai falar sobre isso. De que jamais voltaria a destruir a terra com dilúvio, que as 4 estações ia continuar existindo as estações aí de chuva, de seca, né? Depois do dilúvio, como tem aí atualmente. E
jamais iria destruir aí o homem da mesma forma que destruiu por ocasião do dilúvio. Aí, gente, já está estruturado, já está aí entendível a questão da aliança, né? Da aliança que Deus fez com Noé. Ele obedeceu, ele cumpriu a sua parte e Deus, da parte dele, também cumpriu no aspecto da promessa de não mais derramar, destruir a humanidade pelas águas. Então, o homem poderia comer a carne dos animais, mas não o sangue. Qualquer pessoa ou animal que matasse uma pessoa deveria morrer, porque os homens são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa perspectiva aí de saciar a fome desse homem que é aliançado com Deus. E que não pode ser um homicídio também. Muito antes da lei de Moisés, o texto de Gênesis 8 e o capítulo 9 dá a entender que essa prática do homicídio ia ser considerado um pecado, uma violação do direito de viver, uma violação contra Deus, um pecado contra Deus, tá? Então ninguém pode. Os homens deviam multiplicar-se e encher a terra. Inclusive esse é o primeiro mandamento bíblico, mitzvah, né? O primeiro mandamento da Bíblia é encher a terra de seres humanos, de pessoas, tá? De descendentes de Adão. O poder de Deus sobre a natureza e sobre a história são pressupostas aí nessa aliança que foi feita com Noé. A graça e o julgamento divino também se confirmam, tá? Agora vem uma questão. Essa foi a aliança com Noé. A questão de existiu uma aliança com Adão? Essa é a pergunta. Eu, particularmente, não acredito que existiu uma aliança com Adão, tá? O Gênesis, o livro de Gênesis, nada diz sobre uma aliança com Adão. Até mesmo porque lá no contexto de Adão nem existia essa palavra berit, nem no texto bíblico. E também nas práticas de acordo, né, que depois a gente vai desenvolver essa ideia, né, o beritu locadiano, vem existir posteriormente, tá? Então, alguns estudiosos inferem dos primeiros capítulos de Gênesis e de algumas passagens do Novo Testamento, infere, pessoal, não o que está escrito, infere que Deus fez uma aliança com Adão, tá? Coisa que eu não concordo, né? Porque é uma inferência, não é uma constatação bíblica. E eu desafio aí você a tentar enxergar com os mesmos critérios aí de hermenêutica, de exegese, essa questão da aliança com Adão. O Julius Wellhausen falou de uma Liber Quator, Quaedorum, um livro de 4 alianças, né? Entre Deus e Adão, Noé, Abraão e Moisés. Isso que o Wellhausen vai propor, 4 alianças aí nas ideias dele. E aí ele vai pegar aí Gênesis capítulo 1, 28 e o 2, 4. É a mais simples das 4, defende o Wellhausen. Ela não é chamada aliança, mas é a base da aliança com Noé, que a modifica. Alguns teólogos bíblicos e sistemáticos mais antigos, tais como o Francis Roberts, do século XVII, falaram de uma aliança com Adão. Mesmo assim, sistemas inteiros de teologia do Antigo Testamento têm sido elaborados sobre a ideia de uma aliança de obras antes da queda e uma aliança de graça pós-queda do homem no Éden. O Gerhard Voss, o Edward Young, o John Murray, o Barton Payne, todos aí da tradição dos seminários do Princeton e do seminário de Westminster, seguem essa teologia, tá?
eles alegam que houve de fato essas duas alianças, antes da queda e depois da queda. A aliança da graça e a aliança no pós-queda. Era assim uma aliança monérgica, né? Ou seja, a obra inteiramente divina, de novo, o Antigo Testamento, nada diz sobre aliança entre Deus e Noé, muito embora esses estudiosos tenham citado e tenham trabalhado em reflexões e mais reflexões para constatar a realidade dessa aliança, tá? Por que não concordo com a aliança com Noé? Porque não tem o caráter do acordo, tá? Característica das alianças, ou o acordo. As duas partes, Deus e o ser humano. Quem pensa diferente merece também o nosso respeito, né? Não altera a nossa salvação. Terceira, aliança com Abraão, a aliança abrâmica. A segunda aliança do Antigo Testamento é entre Deus e Abraão, né? Três diferentes relatos dessa aliança aparecem em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 17. Vamos começar a entender essa aliança lá no Gênesis capítulo 12. Não contém o termo aliança, mas o relato do chamado de Abraão para sair o quê? De Ur dos caldeus, né? Na realidade, ele tinha saído e Deus o chamou em Padan Aram, ó, você vai sair do meio da sua parentela, de todo mundo, que eu vou fazer de você uma grande nação. E você vai ser abençoado e abençoará todas as famílias da terra, tá? Deus muda o nome de Abraão nessa aliança, é Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão, um pai de duas grandes nações, né, que são oriundas do Abraão. A nação dos israelitas e a nação dos árabes. Né? Então, que a terra de Canaã vai pertencer ao quê nessa aliança? Aos descendentes de Abraão. Olha lá em Gênesis 12, verso 7. Que uma bênção divina sobrevirá aos que abençoarem Abraão. Né? Aqueles que abençoarem Abraão serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem Abraão serão amaldiçoados. Tá? A maldição recairá sobre si, sobre os que amaldiçoarem. E que Arão mesmo, e que Abraão, perdão, estou falando Arão, que Abraão mesmo abençoará todas as famílias da terra. Pode constatar isso lá em Gênesis 12, 3. Nada se diz nesse capítulo sobre alguma obrigação de Abraão, exceto a obrigação implícita de ir onde Deus mandar, né, que é para uma terra distante dos seus familiares. Né, e nessa terra ele ia se tornar uma grande nação, um povo numeroso, como os grãos de areia do mar, como incontável, né? É incontável os descendentes de Abraão. Não dá para contar da história do surgimento até a atualidade. Não se restringe só a 200 mil ou só ao povo de Israel, mas que mora em Israel, né? Mas e tem filhos de Abraão espalhados aí pelos quatro cantos do mundo. Uma vez que também o povo árabe advém desse patriarca, tá? Qual é a obrigação de Abraão? Sair do meio da sua parentela, sair no meio do povo das suas familiares. Esse é o acordo. Ele saiu e Deus o abençoou. Abençoou com filho, abençoou com propriedade, já era rico, né? Ele partiu com 318 servos e os seus animais. Bom, a quarta, aliança com Israel no Sinai. A aliança que Deus fez com Israel no Sinai é apresentada no Antigo Testamento como uma extensão ou cumprimento da aliança que Deus fez com Abraão. Então, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão por causa, por causa da escravidão, por causa da vida difícil no Egito. E daí eles clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o gemido, ele lembrou, Deus se lembrou da aliança que havia feito com Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Olha o que diz o texto bíblico aqui, em Êxodo
2, 23 a 24. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então está aí no texto bíblico a referência a essa aliança, que aí é feita no Monte Sinai, quando Deus liberta o povo de Israel, posteriormente dando-lhes as 10 mandamentos. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre a aliança com Davi.